Deus, muito bem, nós estamos aqui hoje para trazer uma palavra, e eu vou falar um pouco sobre amor. Apaixonou? Graças a Deus. Bom, essa semana nós tivemos uma Terça Light Mulheres incrível, maravilhosa. Eu não estava aqui, mas eu acredito na minha esposa. E ela falou o negócio com muita firmeza. Foi ou não foi? Cadê as mulheres que estavam aqui? Levanta as mãos. Eu vi um homem de mão levantada. Ah, é que estava servindo, né? Estava servindo o estacionamento. Tá certo, não mentiu, né? Mas cadê as mulheres que estavam aqui? Só as mulheres que estavam aqui. Oh, maravilha, graças a Deus. Foi muito bom, não foi? Graças a Deus. Essa semana nós vamos ter Terça Light Raízes, você não pode perder, não é? Nós estamos assim, esperando em Deus, não é? Algo muito especial, onde nós vamos aprendendo cada dia mais valores, princípios, não é? Doutrinas, coisas importantes, mas de uma forma muito leve, de uma forma muito dinâmica, e a gente vai se aprofundando do conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus, ele é o melhor conhecimento que você pode ter. É claro que ele precisa ser colocado em prática, mas nada como o conhecimento de Deus para te fazer mais próximo, claro, do Senhor Deus. Amém? Muito bem. Sabe, todos nós temos a oportunidade em Deus de crescer no seu amor. A gente fala muito da fé, e a fé é importante, é claro que a fé é importante. No reino de Deus tudo é pela fé, tudo tem a ver com a fé. Nós louvamos a Deus pela fé. Uma pessoa que ainda não nasceu de novo, né? Eu lembro de testemunhos da nossa igreja aqui, de uma pessoa que chegou numa célula nossa, e viu todo mundo lá de mãos erguidas, louvando a Deus, não é? Geralmente as nossas células têm em torno de 10 minutos, não é, de louvor a Deus, não é? Às vezes uma ou duas canções, mas a pessoa estava assim, com as suas mãos, vendo o povo com as suas mãos erguidas, e ela falou assim: mas o que eles estão fazendo? Porque eu não estou vendo ninguém aqui. Alguns estão de olho fechado, outros estão de olho aberto, outros estão com a mão levantada olhando para o céu. E a pessoa chegou na célula, olhava para o teto da casa, e ela ficou sem entender, porque tudo no reino de Deus, tudo na nossa vida com Deus é pela fé, amém? Nós acreditamos em Deus pela fé, nós sabemos da salvação em Jesus pela fé, mas nós também cremos na palavra de Deus pela fé, nós louvamos a Deus pela fé, nós ofertamos a Deus pela fé, nós fazemos tudo pela fé, e isso é muito bom, amém? Porém, preste atenção, sabe que às vezes, alguns poderiam avançar mais em relação à sua fé em Jesus Cristo, porque a fé sem o amor, no contexto do reino de Deus, ela pode ser incompleta. A fé no reino de Deus precisa caminhar junto com o amor que nós temos a Deus. Não adianta a gente crescer em atos de fé, em experiências de fé, se a gente não está crescendo em amar a Deus, amar ainda mais a Deus. E o amor é algo incrível, porque o amor, ele é desenvolvível. O amor, ele é crescente, ou ele pode ser decrescente. Por exemplo, eu amo mais a minha esposa hoje do que há 13 anos atrás, quando nós nos casamos. Eu quero cada dia mais amá-la e amá-la mais, cada dia amá-la mais, não é? Então o amor, ele não é assim, ele não é estático. O amor é algo desenvolvível, o amor é algo que pode ser crescente na minha vida, na sua vida. Eu vou chegar lá. Mas por que será que alguns, numa determinada temporada da sua fé, eles param pelo caminho? Será que a fé se foi do nada? Eu fico pensando sobre isso. Será que nós queremos caminhar pela fé, e isso é bom, mas sem o amor? Eu quero falar um pouco hoje sobre eu quero falar, talvez seriam alguns sinais, algumas características de alguém que verdadeiramente ama a Deus. Portanto, a minha palavra é uma pergunta para nós, ou para você: você realmente ama a Deus? Na linguagem informal, você ama a Deus mesmo? É uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos, é uma pergunta que às vezes o Espírito Santo vai fazer para nós. É uma pergunta que provavelmente Deus quer fazer para você hoje aqui nesse culto de celebração.
Amém? Coloque as mãos sobre o seu coração. Hoje eu quero fazer um pouco diferente. Eu sempre sou bem rápido para entrar na palavra, mas hoje eu quero que você coloque as mãos sobre o seu coração, porque o amor, ele tem a ver com isso aqui, ó. Ele tem a ver sim com a nossa vontade, com o nosso sentimento. Ele não é um sentimento, mas ele passa pelo sentimento. Tem a ver com a nossa decisão, com a nossa vontade, tem a ver com a nossa mente, então tem muito a ver com o nosso coração. Coloque as mãos sobre o seu coração, você que está em casa também. Senhor Deus, ensina-nos a te amar mais, Pai. Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, não é fácil às vezes, mas ensina-nos a naturalmente provarmos o amor que temos pelo Senhor. Não provarmos só aos outros ou a alguém, mas provarmos ao Senhor e até a nós mesmos, como nós te amamos. Senhor, nós declaramos, Pai, nessa hora, nesse domingo maravilhoso, Pai, um aumento da porção de amor no nosso coração pelo Senhor. O Senhor nos amou tanto, mas tanto, a palavra nas tuas escrituras diz tanto, que o Senhor foi capaz de entregar Jesus, o seu único Filho, em nosso lugar. Portanto, Pai, nós vamos responder o Senhor com o nosso amor, e que esse amor cresça na Light, e que esse amor cresça em cada coração aqui, e que esse amor cresça em toda a terra, e que esse amor cresça no coração dos teus filhos, nas experiências, na prática, ao Senhor Deus, hoje e sempre. Amém. Amém? Portanto, vamos lá, Deus, Ele quer o melhor para nós, sim ou não? Mas sabe de uma coisa, Deus também espera o nosso melhor. Às vezes é muito bom falarmos isso, e se torna às vezes até um jargão, Deus tem o melhor para você, tem muitas músicas que falam isso, não é mentira. Mas Deus também, Ele espera o melhor de nós, Ele espera o melhor do nosso coração, do nosso derramar. Portanto, quem experimenta o Senhor Jesus de verdade, não vai trocá-lo por outra coisa. Mas a pergunta que eu faço para nós hoje é o seguinte: você realmente ama a Deus? Veja comigo Mateus, capítulo 22, versículo 37, Mateus, o Evangelho de Mateus 22, 37, Jesus está dando uma resposta aos aqueles discípulos e até mesmo a quem estava acompanhando. Olha o que Jesus disse: ame o Senhor Deus, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o quê? O que é isso? O que ele estava falando? Esse é o primeiro e maior mandamento. Ele está até dando um pouco de foco, e ele está falando até de uma forma redundante, porque ele não estava preocupado de ser apenas o primeiro, no sentido de ordem, porque na ordem, lá de Êxodo 20, esse é o primeiro mandamento. É claro que Jesus estava falando isso para conectar aquele povo que conhecia os mandamentos por ordem. 1, 2, na escola judaica, os mandamentos já eram ministrados por ordem, eles sabiam. Mas Jesus aqui, essa palavra que ele usa primeiro, ela tem a ver com primazia, com primícia. Aqui ele não está falando só de ser o primeiro no número, mas ele está falando na ordem do nosso coração. Portanto, ele faz ele dá uma nova orientação sobre esse mandamento. Ele fala, ele não só é o primeiro, mas ele também é o maior. Ele é o primeiro, ele é o maior. Então vamos guardar, vamos conhecer e vamos guardar o primeiro e maior mandamento nessa hora. Vamos lá, de novo, Mateus 22, 37. Vamos ler juntos, bem forte, com muita vida. Nós vamos ler juntos, tá? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Agora nós vamos ler em primeira pessoa, tá bom? Só essa parte que Jesus citou, tá bom? Você vai ler em primeira pessoa, diga assim: amo o Senhor, o meu Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. Amém? Agora você erga suas mãos assim. Se você puder erguer as duas, pode erguer. Ergue mesmo. Todo mundo de banho tomado, fresquinho aí, pode erguer o braço.
exala o bom perfume. Aleluia. Aqui é só gente linda, gente limpa, gente cheirosa. Esses dias tem dia que eu fico até preocupado, porque mistura os perfumes aqui e fica um aroma, e os irmãos mais espirituais ficam olhando para o céu e falam: Deus, derrama mais. Mas na verdade é porque tem tanto perfume bom aqui. Graças a Deus pela sua vida. Você é lindo, cheiroso, maravilhoso. Amém? Amém. É isso mesmo, não é pela fé não, é verdade, gente. Porque pastor fala muita coisa pela fé, mas isso eu estou falando de verdade, estou te elogiando. Eu já senti. Pena que a gente não pode ficar abraçando ainda. Mas vamos lá. Erga suas mãos, agora você fala assim, mas bem sério a Deus. Amo os... Não, comigo, gente, junto. Vamos lá. Amo o Senhor, o meu Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. Aleluia, foi muito bom. Pode aplaudir o Senhor Jesus, aleluia. Foi muito bom. Então Jesus está falando, esse é o primeiro mandamento. É lógico que depois ele continua, ele fala do segundo mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo e tal, e ele continua essa conversa. Mas você sabia que o cristianismo, ele é a única fé verdadeira? É a única fé verdadeira. A fé verdadeira é a fé em Jesus. E sabe de uma coisa, a Bíblia diz isso, mas sabe de uma coisa? Essa fé, ela exige de certa forma, aqueles que creem, que amem o Senhor. Porque os mandamentos de Deus, e é claro que no Novo Testamento, né, os mandamentos se alargam, eles se expandem, por isso que se resumem em 2, mas não são só 2. Eles se resumem em 2. Mas por isso que os valores da palavra de Deus, os mandamentos, o Novo Testamento, ele sempre aponta por a nossa fé, ele sempre aponta em relação à nossa fé o amor a Jesus. Por isso que Jesus está ensinando eles, olha, tá bom, agora vocês estão tendo fé, agora vocês vão conhecer Jesus, agora vocês vão me conhecer, mas presta atenção numa coisa, não adianta me conhecer, não adianta acreditar em tudo que eu estou fazendo, não adianta acreditar que eu sou Deus, não adianta só isso, o que você precisa é amar a Deus acima de tudo, é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, amém? Portanto, nós precisamos entender um pouco desse amor, porque não há relação de amor, assim, do amor, vamos dizer assim, não há uma relação separada da fé e do amor, elas caminham juntas, tudo em Deus aponta para o amor, até a justiça de Deus tem a ver com o amor de Deus, a disciplina de Deus tem a ver com o seu amor. Hebreus 12, fala que Deus às vezes nos disciplina, como um pai que ama disciplina o seu filho, Deus como um pai de cada um de nós, às vezes nos disciplina porque Ele nos ama. Quando Deus ficava irado com o povo dele, e às vezes lançava alguma coisa difícil, todo o coração de Deus, pode ler lá no Velho Testamento, aquelas histórias onde o próprio Deus está disciplinando o seu povo, você vê que tudo que Deus fazia, até a disciplina de Deus, que em alguns momentos aos nossos olhos foi até dura, mas a disciplina de Deus era por amor, era para quê? Era para o povo voltar, porque Deus quer a humanidade com Ele, unida na eternidade. Deus não quer o homem perdido, Deus não quer o homem sofrido, Deus não quer a sua vida assim. Então tudo em Deus canaliza para o amor. Então Deus, apesar de invisível para nós nesse aspecto, Ele é tão amável, Ele é tão fascinante, Ele é tão atraente, amém? Mas vamos lá direto, você ama mesmo a Deus, você tem amado mesmo a Deus? Qual é a sua resposta hoje? Pode responder, você realmente ama a Deus? Sim ou não? Está preocupado em responder? Pode responder, agora você pode responder pela fé, ou de verdade, ou o que for. Você realmente ama a Deus? Bom, eu quero falar com você hoje então sobre alguns sinais de uma pessoa que ama a Deus, de acordo com a palavra de Deus. A primeira coisa, 1 João capítulo 2, versículo 15, esse texto é muito conhecido, diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Não amem o mundo, nem o que nele há. É uma ordem. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Pois tudo que há no mundo, agora ele fala de três coisas principais, vamos dizer assim. Ele fala, tudo que há no mundo, a carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens, nessa versão diz isso, não provém do Pai, mas provém do mundo. O primeiro sinal de alguém que ama a Deus, e essa palavra é para a gente fazer primeiro uma autoavaliação. Primeiro olha para dentro de você, porque o amor a Deus é desenvolvível, o amor a Deus é buscável. O amor a Deus não é uma coisa que no dia que a gente se converte, a gente já enche dele até no topo, e agora a gente vai amar a Deus nesse nível até o fim. O amor a Deus pode mudar. Tem pessoas que um dia amaram muito a Deus, mas hoje amam muito pouco a Deus. Tem pessoas que um dia odiaram o mundo por amor a Deus, mas hoje estão flertando com o mundo por causa do pouco amor a Deus. Aliás, eu não sei o que a palavra de Deus quer dizer no todo, mas ela diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Esse amor deve ser em sentido aos outros, mas também em sentido a Deus. O primeiro sinal, gente, de uma pessoa que ama muito a Deus, é que ela começa, desculpa usar esse termo muito duro assim, mas ela começa a odiar o mundo. Nós não podemos odiar as pessoas, mas podemos odiar o mundo. Amém? Olha só, isso fala sobre o que? O nosso amor ou o nosso não amor ao padrão do mundo. Quem ama a Deus não pode ter conexão com o mundo. Quem ama a Deus foge das coisas do mundo. E esse é um sinal que pode nos levar a pensar primeiro em relação a nós, se a gente está amando mesmo a Deus. Como está o nosso coração em relação às coisas do mundo? Ele diz, aquele que ama o mundo e também as coisas do mundo, aos valores do mundo, às ideias, àquilo que não condiz com a palavra, mas que o mundo está vivendo, à cultura do mundo. Aquele que ama o que há no mundo, ele não tem como ter o amor do Pai nele. Às vezes nós começamos a trocar Deus pelas coisas que Ele nos dá. Por isso que Ele diz, as coisas do mundo. Ele não fala aquele que ama os bens, mas Ele fala aquele que ama amar os bens. Aquele que ama a carne, aquele que ama dar voz à carne. Ele está falando várias coisas, mas veja, em Tiago, no capítulo 5 de Tiago, capítulo 4, versículo 5, diz assim: vocês acham que é sem razão que a palavra diz que o Espírito que Ele fez habita em nós e Ele tem ciúmes? Olha que incrível. Diga assim comigo, o Espírito Santo habita em mim e Ele tem fortes ciúmes. Olha que incrível. Mas do que o Espírito Santo tem ciúmes? O Espírito Santo tem ciúmes da sua esposa, do seu marido, do seu irmão, da sua irmã? Não. O Espírito Santo, ele tem ciúmes quando o nosso coração, que devia ser todo dele, que devia ser entregue a ele, às vezes começa a flertar com o mundo. Olha o que o texto diz: mas ele nos concede graça maior. Por isso a Escritura diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora ele está falando do diabo, ele fugirá de vós, nós temos que resistir. Mas agora ele volta a falar das coisas em relação ao mundo. Ele fala assim, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, olha o que ele está falando, vocês que ainda estão meio mundanos, meio no mundo, ou com saudades do mundo, ou inclinados a alguma área mundana, vocês que têm a mente dividida, precisam purificar o coração, precisa se entristecer, lamentar, chorar, se quebrantar. Troque um pouco o riso, troque um pouco essa empolgação
coração, que você não está percebendo que o mundo está tomando uma parte do seu coração. E é lógico que eu estou falando isso do ponto de vista para aqueles que já entraram na fé no Senhor Jesus. Portanto, eu não estou falando de sermos totalmente mundanos, mas da gente ser totalmente cristianizados e nada mundanos. Essa é a ideia. Aqueles que têm a mente dividida, então precisam lamentar, trocar o riso por lamento e alegria por tristeza. Ele está falando de um arrependimento. Precisam olhar para dentro de si e falar: olha, tem mundanismo no meu coração, tem algumas coisas lá daquela velha vida que eu ainda tenho saudades. De vez em quando eu abro aquela janela, de vez em quando eu clico naquele site, de vez em quando eu falo aquela besteira, de vez em quando eu volto a ter a linguagem que eu tinha de palavrões. Outro dia, num aconselhamento, vou falar, jamais o nome, mas vou falar o testemunho. Um dia no aconselhamento, a esposa disse na frente do marido: ele fala muito palavrão, e era um crente de muitos dias. E ele respondeu, a primeira resposta foi assim: não é muito, é só no dia que eu estou bravo. E ela respondeu: mas ele está bravo todo dia. E ele disse: mas não é que eu falo todo dia, eu só falo quando eu fico bravo, só. E ela respondeu: mas você fica sempre bravo. Aí ele: mas é porque na minha casa todo mundo falava palavrão. Uma cultura do mundo, uma cultura anticristã. E eu não estou falando que falar palavrão é o pior dos pecados, mas vamos pensar só na ideia aqui de mundanismos. O mundanismo, ele tem tomado, às vezes, o coração da igreja. Teologias liberais, teologias da hipergraça, elas resgatam o mundo para dentro da igreja. E sem perceber, a igreja começa a flertar com o mundo. A igreja que foi chamada por Deus para amá-lo, para ser separada do mundo, agora começa a ter culturas de mundanismo. E é lógico que nós não podemos colocar lei, porque o fato do mundanismo entrar na vida de alguns cristãos não nos autoriza, por isso, colocar leis. Mas é verdade que às vezes, sem perceber, a gente começa a amar menos a Deus. Portanto, esse texto ele nos fala como, ele nos dá uma resposta, de alguma forma ele nos fala como não amar o mundo. Como não amar o mundo? Ele está falando: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Amém? Em João capítulo 6, tem uma história incrível a partir do versículo 60, eu não vou ler tudo, mas tem uma história incrível, porque Jesus agora ele está falando, e não era do preço do discipulado, aqui não. Eu já vi pastores pregando aqui sobre o preço do discipulado, acho que pode fazer sentido, mas aqui ele estava falando do preço de amar a Deus. Porque toda hora na Bíblia, na palavra de Deus, que ele aponta para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, você pode ver que Jesus é firme. Ele estava falando de uma outra vida, de uma outra cultura, mas aqui ele está falando sobre amar a Deus. E ele começa a falar com aquele povo: olha, amar a Deus é assim, amar a Deus é assim. E ele começa a falar: ó, aquele que ama a Deus de verdade, ele vai se alimentar de mim. Aquele que ama a Deus de verdade vai me considerar na sua vida, no seu cronograma, na sua história. Ele vai falando, ele vai ministrando. Chega no versículo 60, alguns discípulos de Jesus, olha que coisa triste, alguns discípulos de Jesus, não eram os 12 não, outros discípulos, porque Jesus tinha os discípulos principais, mas tinha outros que andavam com ele. Aí uma parte daqueles outros que andavam com Jesus, vendo tudo que Jesus fazia, crendo em Jesus, tendo fé em Jesus, eles viram para Jesus e falam assim: Jesus, dura essa palavra, Jesus, pega leve, Jesus, agora você está confrontando o nosso mundanismo, Jesus, a gente está entendendo que o Senhor é Deus, a gente até quer andar com o Senhor, mas deixa a gente um pouquinho mundano, deixa essa partezinha aqui de boa. Jesus, essa parte aqui vão me chamar de extraterrestre, essa parte aqui vão me chamar de contramão do sistema, essa parte aqui pode ser que eu vou perder uma amizade,
Mas Jesus está falando com eles na mesma intensidade, e está doendo, e o coração deles estava doendo. Por quê? Porque eles estavam divididos. Eles acreditavam em Jesus, eles já sabiam que Ele era Deus, eles já andavam com Jesus, mas a mente deles estava meio mundana, meio amando. E Jesus está fazendo um apelo para eles: vocês querem amar de verdade? Mas olha o que aconteceu no versículo 66, olha que interessante. Daquela hora em diante, muitos, diga comigo, muitos, não são poucos, não foi 1, 2, 3, eu não acredito que foi maioria, mas muitos dos seus discípulos, o que eles fizeram? Voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Queridos, preste atenção, com muito carinho eu digo: se você não tirar os mundanismos da sua vida e também não impedi-los de entrar, porque a palavra de Deus diz que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se a gente não entender esse versículo e a gente não nos apossar da bênção de largar os mundanismos, de jogar fora os mundanismos, sabe o que acontece? Mais cedo ou mais tarde, a gente vai ser tentado a voltar atrás na nossa fé. Quem não ama o Senhor com intensidade, quem não odeia o mundo, quem não começa a se separar das coisas do mundo por amor a Deus, quem não começa a aumentar a dose de amor por Deus, mais cedo ou mais tarde vai pensar em voltar atrás. Esses caras já andavam com Jesus há algum tempinho, mas olha o que aconteceu. Eu quero que você preste atenção, é a Bíblia que está mostrando. Era o próprio Jesus, gente. Era gente que andava com Ele, era gente que estava vendo os milagres, era gente que estava salvo de certa forma, assim, já tinha crido, né? Entende? Era gente que estava ali, era gente que já tinha sido cristão, talvez já era batizado, porque a Bíblia os chama de discípulos. Mas olha só, leia comigo aí: muitos dos seus voltaram atrás e deixaram de segui-lo. O mundanismo é um engano. Pessoas que começam a se tornar crentes com partes mundanas na sua casa, começam a se tornar crentes, mas não, isso não tem problema, isso nada a ver, e começa a ter uma vida muito parecida com alguém que ainda não conhece Jesus. Não, eu vou para essa ideologia aqui, porque na verdade já era. Outro dia o cara falou comigo: pastor, já era. A ideologia já tomou o mundo, essa ideologia aqui, eu vou ficar nela, porque só dá problema quando eu falo contra. Ou seja, eu prefiro estar com o sistema. Não, pastor, sabe, agora, olha, eu estou numa vibe muito boa, sabe, porque a lei não me domina mais. Olha o discurso, olha o engano, a lei não me domina mais, eu estou na graça, amém, glória a Deus, até aí está tudo certo. Então, pastor, sabe o que acontece? Agora eu só ouço aquelas músicas que eu quiser, eu ouço mesmo, e o cara começa a ser tomado por isso, ele começa a ter uma cultura mundana. Ele viaja daqui até 200, 300 quilômetros, 500 quilômetros, 700 quilômetros, e ele não ouviu uma música cristã, ele não adorou a Deus um minuto, e ele não está percebendo, não é questão só do pecado. Jesus está falando não é de pecado, ele está falando de uma cultura, ele está falando de mundanismos, de coisas que a gente não percebe, mas que estão tirando o nosso amor a Deus. Portanto, um sinal de uma pessoa que ama a Deus é que ela não flerta com o mundo e nem com as coisas do mundo. A pessoa, ela não tem saudade da vida mundana, ela não brinca com isso. Alguém disse assim: pastor, aquela pessoa saiu do mundo, mas o mundo ainda não saiu dela. Que triste, que triste. E por último, como que nós vencemos o mundo? 1 João capítulo 5, versículo 4. 1 João capítulo 5, versículo 4. Preste atenção nisso que eu vou falar com muito carinho. Uma vez meu pai falou que de vez em quando ele fazia um apelo à salvação dos crentes.
E eu lembro que isso era um assunto de discussão na mesa da nossa casa. Eu já era mais velho, assim, já entendia muitas coisas. Meu pai falava: filho, de vez em quando, todo pastor precisa fazer um apelo de salvação para os próprios crentes. E esse texto me leva a lembrar disso que meu pai falava. 1 João 5 diz assim: o que é nascido de Deus, ele vence o mundo. O que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero dizer porque às vezes nós achamos que nascemos de novo, mas pode ser que se o amor ao mundo, as coisas do mundo tem tomado o nosso coração, nós precisamos revisar e ver se verdadeiramente a gente é nascido de novo. Porque um verdadeiro nascido de novo, um verdadeiro salvo em Jesus Cristo, ele pode até de vez em quando cair em tentação em relação ao mundo, de vez em quando ele pode passar guerras na sua mente, ele pode ter batalhas, mas ele não tem como amar o mundo. Porque não tem como, quando a gente ama a Deus, a gente começa a odiar as coisas do mundo. Quando você está com uma porção de amor a Deus no seu coração, você vai falar: esse não é para mim. Eu sou de outro reino. Amém? Primeira coisa, quem ama a Deus, não ama o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Segundo, como nós podemos saber se verdadeiramente, ou se realmente amamos a Deus? Segundo sinal, 1 João capítulo 5, ainda estou lá em 1 João, o apóstolo João é o apóstolo do amor. Portanto, segundo as cartas do apóstolo João, é incrível, porque segundo o apóstolo João ministra, até a batalha espiritual nós vencemos no amor. Se você tem baixa dose de amor pelas pessoas, uma dose baixa de amor pelo reino de Deus, uma dose baixa de amor por Deus, leia 1ª, 2ª e 3ª João 3 vezes, mas leia, grife, leia de novo, guarde aquilo, porque é incrível como nós somos encorajados. Ele é o apóstolo do amor. O apóstolo Paulo é chamado do apóstolo da graça, mas o apóstolo João é o apóstolo do amor. Vamos lá, 1 João capítulo 5 diz assim: todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Então todo que ama a Deus tem que amar Jesus. Mas ele continua: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus. Você está comigo aí? Está tudo bem? Não, né? 1 João capítulo 5. Talvez falei muito rápido, me desculpem. Por isso que tinha alguma coisa errada. Vocês estavam comigo, mas a tela não estava conosco. 1 João capítulo 5. Preste atenção por enquanto, os irmãos já estão providenciando o texto. Vamos lá. Olha só, voltando aqui. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor. Olha o que a Bíblia está dizendo. Porque nisto consiste o amor. 1 João 5 diz assim: porque nisto consiste o amor. O quê? Obedecer aos seus mandamentos. Eu já estou no 3. E os seus mandamentos não são pesados. Não são. Preste atenção. Às vezes está muito difícil obedecer a Deus em algumas áreas. E às vezes nós focamos na área que nós não estamos obedecendo. Não está errado a gente ter revelação da área da nossa vida que está difícil de obedecer a Deus. Por exemplo, às vezes é a língua. Pessoa que fala muito tem que cuidar a vida inteira, porque essa praga da língua não é uma praga fácil de matar. Se você tem tendência de língua grande, de falar de liderança, de falar do vizinho, de falar do amigo, de falar demais das pessoas, cuidado! Porque a língua
é assassina de almas. Mas preste atenção, a língua, ela também vivifica muitas almas, amém? Portanto, talvez aonde você tem o maior desafio, é onde você pode ter a maior bênção de Deus, você pode ser a maior bênção. Mas se a pessoa tem dificuldade na língua, por exemplo, só um exemplo, ela precisa, de alguma forma, às vezes nós falamos assim, você precisa treinar, você precisa fazer exercício, você precisa fechar sua boca, aí está certo, não está errado, mas no fundo, o maior remédio para aquilo que nós estamos tendo dificuldade de obedecer a Deus, é desenvolver o nosso amor por Deus. Porque quando nós vamos desenvolvendo mais o nosso amor por Deus, quando nós começamos mais a conhecer a sua palavra, quando nós começamos a focar em crescer o nosso coração em relação a Deus, em experiências com Deus, nós começamos a focar em, como o próprio Senhor Jesus disse, olha, aquele que crê e for batizado será salvo, mas ele estava dizendo, olha, você vai, prega o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, mas não para aí ele fala assim, ensinando-os a obedecer o que eu lhes tenho ministrado, ou os meus mandamentos para eles. Aqui não são os 10 mandamentos, aqui ele está falando da palavra como um todo. Aqui os mandamentos que Jesus está falando, é a cultura, é o ensino cristão, é a vida com Jesus, é o caráter de Cristo, é a mente de Cristo, é o fruto do Espírito. Aqui ele está falando de tudo, não são os 10 mandamentos mais, porque no coração de Jesus, os mandamentos todos se resumem em 2, então ele está falando do todo. Mas o que eu queria dizer para você, sabe, quanto mais nós amamos a Jesus, mais nós vamos obedecê-lo. O nível da nossa obediência a Cristo, aponta para o nível do nosso amor. Portanto, uma pessoa que diz que ama, mas não obedece, ela está com baixa dose de amor, e Deus quer que esse amor seja aumentado, Ele quer que nós amemos Ele de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Então as Escrituras estão dizendo, o amor a Deus consiste em, elas estão falando para a gente, um outro sinal de alguém que ama a Deus, é porque busca obedecer. Alguém que ama a Deus, ele tá buscando ser um filho mais obediente a cada dia. Veja, o mesmo João agora no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, diz assim, quem tem os meus mandamentos, o Senhor Jesus está dizendo, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Sabe por quê? Aqui ele estava falando com os discípulos, olha, presta atenção, daqui pouco tempo eu não vou estar aqui mais não, daqui pouco tempo vocês não vão me ver mais, daqui pouco tempo eu vou embora, eu vou estar junto com o Pai, daqui pouco tempo eu estou indo. Ele estava falando isso para os discípulos, ele sempre mencionava isso, para os discípulos não perderem a revelação da sua ressurreição. Ele estava falando isso com os discípulos, olha, vocês não me verão mais, e vocês precisam compreender que eu vou estar com o Pai. Agora olha o que acontece, os discípulos ficam com uma crise interna, eles falam assim, mas como que nós vamos saber, porque hoje, quem anda com o Senhor aqui, quem está caminhando com o Senhor é seu discípulo. Se você sair perguntando esses 200, 300, 400 que andam aqui com o Senhor, eles vão falar, sou ou não sou? Agora quando o Senhor for embora, como que nós vamos saber, Jesus, quem vai ser seu discípulo? Jesus, o que vai apontar para a gente que as pessoas são ou não são do Senhor? O que vai apontar? É o que elas falam? Jesus falou, não. É o que elas fazem? Não. É pelo fato de uma pessoa ou outra curar em seu nome? Jesus falou, não, ele pode até curar em meu nome e não ser. Então o que é Jesus? Os discípulos começam a entrar numa crise, porque eles ficaram assim, como que nós vamos perpetuar esse negócio? Mas a resposta de Jesus é precisa. Ele fala, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Sabe, queridos, quem ama a Deus é aquele que busca, que procura obedecê-lo ao máximo, que busca santificar a sua vida. Quem ama a Deus não fica reclamando que precisa obedecer. Quem ama a Deus, ama a Deus.
Ele obedece, às vezes com muito prazer, outras vezes com menos prazer, mas ele não está reclamando disso. Poxa, eu tenho que obedecer, né? Eu fui batizado, agora eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer, né? Agora eu estou indo na célula frequentemente, eu tenho que obedecer. Depois meu líder até percebe isso. Eu tenho que obedecer, fazer o quê? Depois, outro dia alguém falou isso. Eu tenho que obedecer, porque senão a minha filha fica me vendo fazer isso. Eu tenho que obedecer, né? E eu fico pensando, qual a motivação da nossa obediência? Nós precisamos obedecer porque nós amamos a Deus. Sabe, toda obediência, gente, tem uma bênção atrelada. Obedecer é ser abençoado. Quando nós obedecemos, nós somos abençoados. Quando nós obedecemos em várias áreas, nessas áreas principalmente, nós vamos ter recompensas, amém? Amém ou não? A obediência é a chave do sucesso. A gente já chega ouvindo essa frase aqui, e é verdade. Só que se no meu coração eu só obedeço para ser abençoado, tem algum problema. E até porque uma hora Deus pode tirar a bênção para testar se a gente obedece pela bênção ou por amor. Deus fez isso com com Jó. Deixa eu ver se esse cara está obedecendo mesmo. Deus permitiu. E Jó, ele amava a Deus. Ele provou isso. Porque ainda assim, ainda com pequenos questionamentos, ainda em crises do seu coração, ele não desobedeceu a Deus, mesmo quando toda a bênção lhe foi tirada. Portanto, quem ama, busca obedecer por amor. Quem ama não relativiza a palavra de Deus por amor. Portanto, amor não é um sentimento. O amor a Deus é mais uma decisão do que um sentimento. É uma decisão de obediência. Quem ama, o Senhor diz em João capítulo 14, versículo 23, Ele diz: aquele que ama, Ele guardará a minha palavra. Aquele que me ama, Ele guarda a minha palavra. Tem um homem muito de Deus que faleceu recentemente, se não me engano faleceu, o Dr. Russell Shedd, um pastor, doutor nas escrituras, e ele foi criado aqui no Brasil, e ele é um homem que foi muito famoso, tem até algumas bíblias que foram comentadas por ele, algumas versões bíblicas. E uma vez perguntaram ao Dr. Russell Shedd: pastor, o senhor é um homem muito de Deus. Ele: obrigado. Aí ele falou: obrigado. Aí a pessoa continuou, falou: pastor, deixa eu te falar, o senhor parece muito com Jesus. O senhor é quase igual a Jesus. Aí ele fechou a cara, olhou para aquele que era provavelmente, se não me engano, era um aluno dele de mestrado, e tipo um discípulo dele. Ele olhou para ele e falou assim: então você não conhece Jesus ainda. Você conhece muito pouco de Jesus ainda. Sabe, quer ter mais vida de Deus, quer ter mais obediência a Deus, quer amar mais a Deus, quer ter mais da presença de Deus, eu quero te dar um segredo importante, para passar para o próximo ponto. Ame a palavra de Deus. Gente, a obediência vem pela palavra de Deus, a constância na fé vem pela palavra de Deus, é tudo pela palavra de Deus, porque essa é a evidência. Se eu e você amamos verdadeiramente a Deus, se eu e você realmente amamos a Deus, nós vamos buscar obedecê-lo, mesmo que isso nos custe, mesmo que isso às vezes nos custe, mesmo que isso às vezes seja desafiador, mesmo que às vezes não esteja na nossa zona de conforto. Se Deus falou, se a palavra de Deus disse, eu quero obedecer a Deus, porque eu amo a Deus. Terceira evidência, terceiro sinal de alguém que ama a Deus. Então, primeiro, quem ama a Deus não ama o mundo, nem as coisas que nele há. Quem ama a Deus, ama os seus mandamentos, obedece os seus mandamentos, guarda os seus mandamentos. Terceiro, 1 João, o apóstolo do amor, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, o versículo 7 em diante, ele vai falando: amados, nós precisamos amar uns aos outros. Eu vou resumir esse pedaço desse texto. Pois o amor ele procede de Deus. Portanto, quem ama é nascido de Deus. Olha aí, de novo, ele está falando que o amor tem a ver com o nascimento. Por isso que às vezes tem pessoas que não conseguem amar a Deus, não conseguem amar os irmãos, e precisam rever se foram nascidas de novo de verdade. Mas aí, lá para o versículo 10, ele começa a aprofundar esse assunto, e ele fala assim: ó, nisto consiste o amor,
Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amados, considerando que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Diga assim comigo: considerando que Deus me amou, eu preciso amar aos outros. Por isso Jesus disse, esse é o segundo mandamento, mas ele é consequência do primeiro. Amados, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Porque eu deixei esse ponto para ser o terceiro? Porque ele fala de um nível de amor a Deus mais maduro, de um nível de amor a Deus mais aperfeiçoado. Se tem um sinal de uma pessoa que ama a Deus, é quando ela consegue expressar esse amor aos outros. A palavra de Deus está dizendo, gente. Aí o apóstolo João continua ministrando sobre o amor uns aos outros. Depois você pode ler esse texto todo em casa, 1 João capítulo 4. No versículo 12 ele está falando, ninguém viu a Deus, mas se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. O que ele está dizendo, gente? Quando nós expressamos amor uns pelos outros, as pessoas veem Deus em nós. Ele está falando, Deus é invisível, as pessoas não vão enxergar Deus assim, mas quando nós, por termos Deus no nosso coração, por termos o Espírito Santo, por amarmos a Deus, quando nós amamos uns aos outros, Deus estará em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Versículo 19, aí ele fala bastante, depois eu quero só terminar no versículo 19 até o 21, ele fala, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aí depois ele vem e ele fala assim, ó, presta atenção nisso. Se alguém afirma, eu amo a Deus, eu vou mudar aqui, eu vou falar assim, ó, se alguém canta, eu te amo, para Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, está cantando uma mentira. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele, está falando de Jesus, nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E essa palavra irmão aqui não é no sentido de humanidade, mas é no sentido de família da fé. Porque agora o apóstolo João, o apóstolo do amor, ele estreita o segundo mandamento, porque o segundo mandamento ele diz, ame o seu próximo como a ti mesmo, mas agora o apóstolo João pega o coração do mandamento, e o coração desse mandamento aponta primeiro para dentro. Porque se eu não consigo amar a minha esposa, não consigo amar os meus filhos, se eu não consigo amar alguém da minha própria família, como eu vou amar a família do vizinho? Faz sentido para você ou não? Faz sentido uma pessoa não amar os da sua família e amar os da família do vizinho? Faz sentido ou não? Sim ou não? Não, não tem sentido, gente. Eu não amo meus filhos, eu não amo meu irmão, eu não amo minha esposa, eu não amo meus tios, eu não amo ninguém que é da minha família, mas eu amo todo mundo. Lá no trabalho eu amo, no vizinho eu amo o povo de outra cidade. Faz sentido? Não faz, não tem sentido. Por isso que agora o apóstolo João, que era o doutor do amor, que era aquele que tinha uma porção de amor do jeito que Jesus amava, gostava, aquele que recebeu uma dose de amor pelo próprio Cristo, ele está cheio do Espírito Santo, e ele está dizendo, como que pode uma pessoa que diz, ama a Deus, mas não consegue amar os irmãos? Ela está mentindo. E é o apóstolo do amor falando isso. Talvez ele falou isso de uma forma bem assim, como pode? Falou mansamente, pode ser, mas a verdade foi dita, de um jeito ou de outro ela foi dita.
E ela termina dizendo assim: Ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus precisa amar o seu irmão, e digo eu, na fé, porque quando nós amamos a família da fé, quando nós amamos os irmãos da fé, quando nós perdoamos os irmãos da fé, quando nós perdoamos com muita porção de graça, quando nós ajudamos uns aos outros, quando nós servimos uns aos outros, quando nós fazemos isso, nós estamos expressando o amor, e o mundo vai ver Deus em nós, e além disso, as pessoas verão Deus em nós, o mundo vai ver Deus em nós, mas além disso, nós estamos dizendo: Deus, eu te amo. Toda vez que você ama o seu irmão, na prática você está sendo aperfeiçoado no amor que você tem por Deus, porque não é fácil amar os irmãos. Ou eu falei demais? Poderia não ter essa frase, mas eu queria falá-la, porque eu não quero iludir você. Não é fácil, mas é preciso. Porque quando não amamos os nossos irmãos, nós não estamos amando a Deus. Por isso que quanto mais uma pessoa ama a Deus, mais ela ama as pessoas. Por isso que você pode medir o amor de uma pessoa a Deus, uma das coisas, não a única, mas uma das formas de você medir o nível do amor que a pessoa tem a Deus, é o nível do amor que ela tem pelos outros. Amor prático. Perdoe o irmão. Mateus 18, vá até o irmão, tem algo contra ele, vai até o irmão, conversa com ele. Ah, mas ele não aceita, ele chama mais alguém, chama um líder, chama um discipulador, chama alguém que te dá um auxílio mais maduro um pouco, vai junto, vai dois agora, conversa. Outro dia eu falei no discipulado, nossos discipulados, eu falei para um caso de discípulo, eu falei: olha, se hoje eu estou conversando isso com você, na frente da sua esposa, é porque não é a primeira vez. Porque eu conversei uma vez, você não entendeu, não aceitou, fechou o coração, então a palavra de Deus me diz: chame alguém para conversar, e graças a Deus é sua esposa, porque eu não estou te envergonhando, podia chamar outra pessoa aqui, ia ficar mais difícil para você. Aí ele falou: é verdade, pode falar, eu preciso melhorar nessa área. Por que você não falou isso há um mês atrás, quando nós conversamos? Porque... Então eu chamei mais alguém. Vai até o seu irmão. Se o seu irmão pecar contra você, vai até ele, a sós com ele, mostre-lhe o erro, converse com ele. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão, aleluia, é o que Deus quer. Se ele não ouvir, você leva mais um com você, ou às vezes mais dois, de modo até o coração dele quebrantar, a ponto dele ouvir. Aí Pedro fala: eu sou o cara, eu estou entendendo a graça, eu já entendi, eu como o melhor desse grupo de 12, eu tenho que ficar perdoando João, Tiago e principalmente os outros 9, até Judas eu tenho que perdoar, esse cara é chato pra caramba, e é estranho, porque quando tem dízimo e oferta, esse Judas dá uma sumida, mas eu perdoo ele todo dia. Eu fico imaginando Pedro, entendeu? Tenta contextualizar. E aí Pedro, ele está falando: eu sou o cara, Jesus, e ele chega para Jesus, ele fala assim: eu já entendi a graça, a lei diz olho por olho, dente por dente, mas a graça, ela aponta para a gente perdoar as pessoas, né Jesus? É Jesus, isso mesmo Pedro. Aí Pedro falou assim: portanto Jesus, a gente deve perdoar muitas vezes, né Jesus? Isso mesmo Pedro, então a gente deve perdoar até umas 7 vezes, né Jesus? Aí Jesus: isso não Pedro, nós devemos perdoar 70 vezes 7. Sabe o que Jesus estava falando? Pedro, se você perdoar só 7, o seu perdão vai se esgotar, e você vai parar de me amar. Mas se você aprender a perdoar 8, 9, 10, 15, 20, 50, 1000, aí o seu amor vai ser aperfeiçoado em mim. Conversei outro dia com um pastor frustrado com a igreja, frustrado com a sua liderança, frustrado, para baixo, e eu conversei com ele um pouquinho, e eu percebi que ele estava com baixa dose de amor a Deus, de amor à igreja, mas no final das contas, o pastor criou zica de pessoas, essa palavra existe? Zica, existe não? Criei, estou brincando. Ranço, obrigado, eu preciso que você sente aqui mais na frente sempre. Quem que falou isso? Fica aqui na frente sempre. Uma pessoa assim tem que estar aqui, eu falo um negócio de ranço. Ranço é isso,
Aí ele criou ranço de algumas pessoas. E aí eu fui conversando. Aí eu falei, cara, você precisa perdoar todo mundo. Quanto maior a dose de liderança, maior tem que ser a dose de graça, de perdão. Quanto maior a responsabilidade no reino de Deus, mais você tem que aprender sobre perdoar. Por quê? Porque quando nós não perdoamos, nós estamos diminuindo a dose de amor a Deus. Enfim, a pessoa pode até falar, eu estou bem com Deus, eu estou firme com Deus. É muito comum, gente, uma pessoa que esfria muito na fé, uma pessoa talvez que teve um pecado público e não conseguiu entrar num processo de restauração, uma pessoa que passa por alguma coisa assim que está todo mundo vendo e só ela quer fingir que não está vendo, entende? E aí ela afasta da família da fé. É muito comum essa pessoa falar assim, presta atenção, é muito comum ela falar assim, olha, nós estamos passando uns problemas, nós tivemos um problema, mas nós estamos bem com Deus, está tudo bem entre a gente e Deus. É muito comum. Mas a pessoa pode até falar que está bem com Deus, que ela está na luz, que ela está firme. Mas se as suas atitudes em relação à família da fé não conversam, não se conectam com o que ela está falando da sua relação com Deus, é porque é uma mentira. E quem está dizendo isso? O apóstolo João, cheio do Espírito Santo. Aquele que diz, eu amo a Deus, eu estou bem com Deus, mas não está bem com os irmãos, não está bem com Deus coisa nenhuma. E por último, terceiro então, como eu posso saber se eu estou realmente amando a Deus, amando os meus irmãos? E quarta e última, eu vou ser bem breve nessa, porque a gente ministrou muito tempo sobre isso, mas eu preciso contar uma quarta verdade para você. 1 João, capítulo 3, versículo 11, diz assim, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. João não está falando só do princípio das eras, mas ele está falando do princípio da graça, do início de Jesus chegar. Olha, essa mensagem vocês estão ouvindo desde o princípio. Ele também está falando aquelas igrejas que recebiam a sua carta, e ele está dizendo, olha, essa é a mensagem que desde o dia que você se converte, você ouve. Eles ministravam a salvação, batizavam, o cara acabou de sair daquela água, molhadão, já recebia, ame uns aos outros, entendeu? Ele está dizendo isso, essa é a mensagem que vocês receberam desde o princípio. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno, e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Versículo 14, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama ainda está na morte, e quem está odiando ainda é assassino. E vocês sabem, né, que os assassinos, que ninguém tem, nenhum assassino tem uma vida em si mesmo, vida eterna. Nisto consiste o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E aí ele continua a ministração específica, agora ele entra mais profundo. Se ele tiver necessidade, supra a necessidade. Se ele estiver precisando de oração, supra. Se ele estiver precisando de recursos materiais, vai lá, ajuda. Se ele estiver precisando de uma orientação bíblica, oriente. Se ele estiver precisando de um abraço, abrace. Esses dias eu vi que tinha uma pessoa enrijecida, estava ferida com uma situação que passou em casa. E eu peguei esse irmão, eu dei um abraço tão forte nele. Pela graça de Deus, nem sei porque eu fiz isso, foi uma coisa assim que aconteceu. Eu dei um abraço tão forte, tão forte, tão forte. Aí eu ministrei uma palavra rápida, orei com ele 2 minutos, porque eu não lembro assim, mas a gente estava aqui. Aí, beleza, passou 15 dias, ele estava animadinho aqui, e ele chegou para mim ali e falou assim, pastor, muito obrigado por aquele dia que o senhor fez por mim. Eu fiquei meio sem graça, porque eu às vezes esqueço alguma coisa, falei, o que eu fiz por ele? Não lembrava, eu não lembrava. Eu realmente não lembrei. Aí tinha gente perto de mim, não dei muita atenção, porque senão eu ia... Aí passou um pouquinho, eu falei, cara, você falou ali que, muito obrigado, o que é mesmo? Desculpa, cara, estou muito doido, cara, estou saindo de férias agora e tal. Sabe aquelas coisas tipo, deixa eu
pelo menos minimizar o problema aqui, porque o problema deve estar em mim. Aí ele falou assim: não, pastor, aquele domingo, você lembra? Que você olhou para mim, falou que me achou meio triste, me deu um abraço forte, orou comigo e disse 3 palavras para mim. Aquilo mudou minha semana, virou uma chave no meu coração, e a forma de eu lidar com o problema que eu estava passando foi mudada, e eu venci essa etapa. Eu falei, aleluia. Esse ponto não é o mesmo do anterior, porque ele aponta para algo mais. O ponto anterior, ame o seu irmão, tem a ver com o nosso coração, tem a ver com o perdão, tem a ver com a mentalidade de celebrar com o irmão que está conquistando, de chorar com o irmão que está sofrendo. O primeiro ponto, o terceiro ponto, quando fala de amor ao irmão, aquele que ama o seu irmão, ele ama a Deus, mas a forma da gente sinalizar o nosso amor por Deus é quando amamos o nosso irmão, tem a ver com o nosso coração, tem a ver com aquilo que está aqui dentro. Agora esse ponto é um pouco mais profundo. Jesus encontrou Pedro, Jesus está restaurando Pedro. Em João 21, versículo 15, João encontra Pedro, e você conhece esse texto, por isso que eu vou resumir, mas Jesus encontra Pedro, Pedro está arrependido, Pedro está muito arrependido, não como Judas, que teve remorso e tirou a sua própria vida e se matou, mas Pedro agora ele quer a vida de volta, ele quer viver o seu chamado, o seu ministério. Pedro chega diante de Jesus pronto para uma restauração, humilde para encontrar a graça de Deus, sem orgulho, ele está até cabisbaixo, ele está assim um pouco triste, ele está preocupado com o que vai acontecer, ele sabia do seu erro, mas ele está diante de Jesus quebrantado, e Jesus chega para ele e fala, Pedro, você me ama? E ele diz, sim, eu gosto de você. Porque a pergunta de Jesus foi sobre o ágape, e a resposta de Pedro foi sobre o filéu. Jesus fala, no grego, é outra palavra. Jesus está falando, você me ama intensamente, você me ama de todo o coração, Pedro? E Pedro responde, Senhor, eu gosto do Senhor. Porque Pedro sabia que ele estava sendo restaurado, e ele tinha acabado de vacilar. De fato ele amava a Deus, mas ele não tinha coragem de expressar, ele estava sem graça. Agora Jesus fala, você me ama mesmo, Pedro? Ágape. E ele responde de novo, eu te amo, filéu. Mas agora quando Jesus está terminando essa ministração, Jesus está mudando o coração dele, transformando ele, restaurando Pedro, Jesus está potencializando Pedro, Jesus está colocando o coração de Pedro para fora, Jesus está voltando com toda a unção ministerial, Jesus está voltando com todos os sonhos ministeriais. Quando Jesus aponta para Pedro agora de forma bem profunda, agora Pedro responde, sim, Deus. Provavelmente ele responde algo do tipo assim, você sabe que, apesar de eu te amar, filéu, o que eu quero é te amar como ágape. E agora Jesus vira para ele e fala assim, então Pedro, para você me amar como ágape, para você me amar intensamente, para o seu amor ser um amor intenso para mim, Jesus fala para ele, cuide das minhas ovelhas, versículo 16, 17, então cuide das minhas ovelhas. Sabe, quem não ama, aliás, quem quer amar a Deus de forma muito intensa, num outro nível, e um sinal muito forte de alguém que ama a Deus, esse talvez um dos mais nobres, ele ama ao ponto de dar a sua vida aos irmãos. 1 João 3, versículo 18, não amem de palavra e de boca, mas em ação, em prática e em verdade. Amém? Por isso que Jesus, ele apontou para algumas pessoas que curavam em nome dele, expulsavam demônio em nome dele, que nos holofotes das luzes faziam uma oração em nome dele, mas que no apagar das luzes não queriam entregar da sua vida aos outros. E a resposta de Jesus foi, esses eu não conheço e nunca os conheci. Mas Jesus, acho que o senhor não entendeu. O senhor não entendeu Jesus. Ele serve num ofício. O senhor não entendeu Jesus, o senhor não entendeu Jesus, volta aqui.
Ele expulsou um demônio e eu vi. Senhor Jesus, você não entendeu não, ele fala bonito na célula, ele tem teologia. Senhor, você não entendeu, ele até fez uma oração no corredor de um hospital. Outro dia eu vi um blogueirinho fazendo uma oração no corredor do hospital. E eu conheço o pastor dele. E o pastor dele me disse, ele não tem frutos. Mas ele põe 3 caras para filmar ele orando no corredor do hospital. Eu vi ele orar no corredor do hospital. Jesus falou assim, você que não entendeu, eu não os conheço. Eu conheço aqueles que estão cuidando das minhas ovelhas. Eu conheço aqueles que estão dando parte de si aos outros. Eu conheço aqueles que amam seus irmãos não só de palavra. Eu conheço aqueles que estão odiando o mundo. Eu conheço aqueles que estão buscando obedecer os meus mandamentos. Mas esses daí eu nem sei quem são. Vamos ficar de pé.